Olá, e aí? Olha, não existe maneira diferente para dizer o que eu vou dizer agora. No patrimônio de um ministro do Supremo Tribunal Federal, há dinheiro ilícito. Se a esposa advogada recebeu cerca de 79 milhões de reais até tudo vir à tona, e se esse dinheiro oriundo de um cliente tão suspeito, como é o caso do cliente Banco Master, no patrimônio do ministro há, no mínimo, dinheiro suspeito, dinheiro ilícito. Isso em decorrência da complexidade do cliente da esposa advogada, que é o Banco Master. E que ela, na única ação que atuou efetivamente, perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância e transitou em julgado. Uma ação penal, uma representação criminal contra um concorrente. Esse concorrente do Banco Master ganhou a briga na justiça. E isso acabou que se transformou no atual escândalo da República. Isso depois de Mensalão, de Petrolão, de Arrozão. Agora nós temos esse escândalo do Banco Master que não pode parar, que precisa ser devidamente investigado, quer pela Polícia Federal, quer por uma CPI, uma CPMI, que talvez não seja o instrumento mais adequado de investigação, mas é o que temos. Se existe já número suficiente de assinaturas para a criação da CPI ou da CPMI, que se abra, que se investigue. Porque nós vivemos em um país em que pessoas estão condenadas e presas injustamente em decorrência de uma baderna em janeiro de 23. Uma baderna. Uma baderna que não foi criada pela direita. Uma baderna que não foi devidamente investigada porque imagens do Palácio do Planalto estão desaparecidas. De uma época em que um ministro do STF era o ministro da Justiça desse desgoverno que é o terceiro mandato do Lularápio. Meus amigos, a Débora, cabeleireira, está presa e condenada. Foi processada, condenada, presa, melhor dizendo, porque ela passou batom na estátua do STF de extremo mau gosto, en passant, a estátua. Mas há, na atual composição da Corte Suprema, ministros que, com a sua atuação, com as suas atuações, com o seu ativismo judicial, conseguiram impregnar de maneira indelével nessa mesma estátua o Banco Master, o escândalo do Banco Master. Por isso eu falei tempos atrás, em um short, em um vídeo, melhor dizendo, aqui no YouTube,
que a LOMAN é suficiente. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ela é suficiente. Não é necessário que o ministro Edson Fachin, responsável direto pelo terceiro mandato do Lula Arápio, ele não precisa falar em código de ética, porque a LOMAN é suficiente. Basta que a LOMAN seja respeitada não só pelos ministros do STF, mas pelos desembargadores, pelos juízes de primeiro grau, pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça, por todos os julgadores. Existe uma legislação no Brasil suficiente para pôr a casa em ordem, que é a LOMAN, que é o Código de Processo Civil, que é o Código de Processo Penal, que são todas as leis esparsas que regem a vida em sociedade, que formam o ordenamento jurídico, a ordem, cujo ápice é a Constituição Federal. Essa ação, a única ação patrocinada e inexitosa da advogada Viviane Barci de Moraes está na origem disso tudo. Ou seja, pelo que eu li na imprensa, tanto na velha mídia, quanto nessa mídia inovadora do YouTube, capitaneada pela direita, é provável que desde 2024 a advogada Viviane Barci de Moraes sabia sobre as irregularidades do Banco Master. E advogado exercer sua função para uma pessoa culpada é totalmente lícito. Lícita essa função, esse desempenho, lícito esse desempenho. Mas nós não podemos esquecer que a advogada é esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, o escândalo do Banco Master tem capacidade, potencial e musculatura para derrubar a República. E isso precisa acontecer. Nós não podemos, sob hipótese alguma, permitir que a esquerda vença as eleições em 2026. O candidato da direita é filho deste aqui. É filho de Jair Bolsonaro, e o candidato da direita, o candidato antissistema, é Flávio Bolsonaro.